Bom dia, amigos. Graça e paz seja com vocês. Nós encontramos durante todo o registro da Escritura Sagrada que o povo de Israel tinha grande desprezo pelas demais nações, tendo até mesmo um nome com o qual diferenciá-los. Eles os chamavam em tom pejorativo de os gentios. Durante o início da igreja cristã, os primeiros convertidos eram judeus, e eles também tinham dificuldade em aceitar que Deus havia estendido a graça e a misericórdia também para os gentios. Por muitas vezes, Paulo e Pedro tiveram que defender as novas conversões, defender que Deus podia sim ter misericórdia do povo gentio. Como Paulo diz em Romanos capítulo 15, e deixa claro ali que o plano de Deus sempre foi estender a sua mão de misericórdia e enviar o seu Redentor também para os gentios. Como nós encontramos tão vastamente no livro de Isaías, do qual eu vou ler apenas alguns versículos. Em Isaías, no capítulo 11, no versículo 10, diz: naquele dia haverá uma raiz de Jessé, a qual erguerão como uma bandeira do povo. A ele os gentios buscarão, e o seu descanso será glorioso. Oh, maravilhoso descanso! Em Isaías 42 diz: o servo do Senhor irá produzir justiça para os gentios. E em Isaías, no capítulo 49, versículo 6, diz: também darei a ti por luz para os gentios, a fim de que tu possas ser minha salvação até o fim da terra. Somente para finalizar esses versículos, em Zacarias, no capítulo 14, versículo 9, diz: o Senhor será o rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Com versículos, com escrituras assim, Deus deixava bem claro de que ele um dia seria o rei sobre toda a terra e não faria distinção, quer fossem judeus ou gentios, seriam o seu povo. Quando abrimos o livro de São Mateus, no capítulo 1, encontramos algo um pouco diferente ali na genealogia de Jesus. Primeiro, o evangelista faz questão de introduzir 4 pessoas gentias na genealogia. E tendo um agravante, elas ainda eram mulheres, o que demonstra de que o evangelista tinha um objetivo, um motivo para introduzi-las na genealogia. O evangelista cita Tamar, que era a esposa de Judá, da qual os filhos de Judá formaram a tribo de Judá, da qual veio Davi, o rei segundo o coração de Deus, e também Jesus, o rei supremo, o rei dos reis. Encontramos também Raabe, que era uma prostituta de Jericó, que ouviu o clamor dos espias e se converteu em seu coração e casou-se com Salmão, general judeu. E dela veio Boaz, que se casou com Rute, uma moabita, que também era gentia, da qual veio Obed, que era o pai de Jessé, que era o pai de Davi. E também encontramos nessa genealogia Betseba, que era uma hitita. Você sabe, Betseba era mulher de Urias. A Bíblia chama ele de o Eteu, o hitita, que era um dos 40 valentes de Davi. Depois de um tempo, Betseba se tornou a mulher de Davi, e dela veio Salomão, que deu continuidade na linhagem de Davi, da qual linhagem veio Jesus, o Salvador. Nós encontramos também, irmãos, que quando Deus foi anunciar o nascimento de seu filho, anunciou também aos gentios. Ele enviou uma estrela até a Babilônia e chamou os magos do Oriente, 3 magos, que andaram por 2 anos até chegarem a Jerusalém,
onde encontraram um judeu orgulhoso chamado Herodes, só que esse não conseguiu ver a estrela. Somente aqueles 3 gentios conseguiam ver a estrela. Quando eles saíram, a estrela os esperava e o conduziu até o berço do Salvador, que foi encontrado embrulhado em peles de animais. Um verdadeiro presente de Deus embrulhado para todos nós, não apenas aos judeus, mas também aos gentios. Esse Salvador iniciou o seu ministério e você encontrará ele falando com o centurião romano, algo que era incabível, impensável, mas não somente falando com o centurião, curando o seu filho e elogiando a sua fé. Você encontrará esse Salvador falando com a mulher cananita Ciro-fenícia e curando a sua filha e elogiando a sua fé. E vai encontrar o mesmo Salvador entrando em um barco, atravessando o mar, indo até os gentios para curar um gadareno que estava aprisionado por uma legião de demônios. Não importa, irmão, qual seja a tua cultura, sua posição social, ou onde você está é repleto de escuridão. Não importa. Há uma promessa de que o Salvador, o Redentor, seria para nós descanso e grande descanso. E seria uma luz que iluminaria os nossos caminhos. Se você abrir espaço e deixar Jesus trabalhar em você, Ele poderá iluminar os seus caminhos, dar a você descanso e operar na tua vida. Tenha um bom dia e que Deus te abençoe.